Há uma frase que ecoa como um mantra sagrado nos confins da galáxia, e também nos debates acalorados da internet. Star Wars não é pra você. Mas, antes que alguém erga um sabre de luz em protesto, permita-me desvendar o paradoxo por trás dessa afirmação. Longe de ser uma exclusão, ela é um convite. Um chamado à celebração de uma saga que, ao longo de quase 5 décadas, transcende gerações, gêneros, culturas e expectativas para se tornar não uma história, mas um universo de histórias. Um mosaico tão vasto quanto a própria galáxia, onde cada fragmento reflete um olhar diferente, uma emoção única, uma identidade distinta. E é exatamente por isso que, se você não se conectou com os últimos Jedi, se torceu o nariz para Obi-Wan Kenobi, ou se achou as aventuras dos jovens Jedi desnecessária, tudo bem. Talvez aquela obra simplesmente não tenha sido feita para você, e não há problema algum nisso. Lembre-se, quando George Lucas lançou Uma Nova Esperança em 1977, ele não imaginava que estava criando um fenômeno cultural, mas sim contando uma história sobre heróis improváveis, vilões fascinantes e a eterna luta entre a luz e a escuridão. Tudo isso pensando num público-alvo de jovens de 12 anos de idade. O que ele não previu foi que, ao fazer isso, estava inaugurando um espaço sagrado para a imaginação coletiva. Um lugar onde crianças dos anos 80 se maravilhariam com Ewoks, adolescentes dos anos 2000 se identificariam com a angústia de Anakin Skywalker, e adultos dos anos 2020 encontrariam em The Mandalorian uma metáfora sobre paternidade e redenção. Star Wars cresceu, mas não envelheceu. Evoluiu, mas não perdeu sua essência. Tornou-se um espelho que reflete quem somos, em todas as nossas complexidades. A franquia hoje é um tapete de retalhos cósmicos. Cada fã carrega um pedaço diferente desse tecido. Para alguns, o ápice é o drama shakespeariano das prequels, com sua tragédia política e romances proibidos. Para outros, a pureza dos filmes originais, onde o bem e o mal são divisões claras sobre o brilho de dois sóis. Há quem encontre na expansão das animações uma profundidade mitológica que os live actions jamais alcançaram, quem folheia e devora páginas de livro e chora ao final, e quem se emocione com a representação inédita de mulheres, pessoas não binárias e heróis de todas as etnias na Alta República. Até os videogames, como o Jedi Fallen Order, constroem pontes entre gerações que nunca pegaram num controle de Super Nintendo. E aqui reside a beleza da coisa. Star Wars não pede permissão para se reinventar. Ela não está presa a um único tom, a uma única demografia, a uma única mensagem. É por isso que Rogue One pode ser um thriller de guerra visceral, enquanto o livro de Boba Fett mergulha em temas como legado e identidade cultural. É por isso que Ahsoka Tano, inicialmente rejeitada por alguns fãs mais puristas, tornou-se um ícone feminista, e Grogu, um bebê de 50 anos, conquistou avós e netos com igual fervor. A força está na pluralidade, na aceitação de que nenhum de nós precisa amar todos os capítulos para pertencer à tribo. Sim, há discordâncias. Sim, há fãs que consideram os filmes da Disney uma heresia, e outros que veneram a Rey como a protagonista que sempre esperaram. Há os que defendam que só o cânone de George Lucas importa, e os que abraçam o grande multiverso de livros e quadrinhos. Mas afinal, e daí? A jornada de Star Wars nunca foi sobre unanimidade. Foi sobre encontrar sua própria voz em meio ao coro da força. Se você não se viu representado em Solo, talvez tenha se encontrado em Andor, com seu retrato cru de revolução e resistência. Se você odiou as aventuras de Skeleton Crew, talvez tenha se comovido com a vulnerabilidade de Din Djarin sob a armadura de Beskar. E é assim, nesse equilíbrio entre tradição e inovação, que a franquia sobrevive e prospera. Porque Star Wars não é um monumento estático, é um organismo vivo alimentado por todas as vozes que o habitam. Cada nova série, filme ou livro é um experimento ousado, um risco calculado para alcançar alguém novo. Para dizer, em segredo, ei, isso aqui foi feito pensando em você. E se não foi feito para você? Tudo bem, há um Jedi, um contrabandista ou um droide te esperando em outro canto da galáxia para ressoar com sua alma. No fim das contas, o que nos une é maior do que o que nos divide. São as memórias compartilhadas. O primeiro contato com o sabre de luz, o arrepio ao ouvir a marcha imperial, ou o rosto espantado quando o Yoda ergue a nave de X-Wing do pântano. São as fantasias infantis de derrotar o Império, os debates adultos sobre os erros da República Galáctica, as teorias malucas sobre o que há nas regiões desconhecidas. Star Wars é a linguagem comum que falamos em sussurros, mesmo quando discordamos. Então, nesse 4 de maio, ergamos os nossos sabres de luz, sejam eles reais ou metafóricos, não para lutar entre nós, mas para iluminar um caminho uns dos outros. Celebremos o fato de que, em uma galáxia muito, muito distante, e por que não dizer que na nossa também,
há espaço para todos. Os que amam poderes da força, os que preferem naves estelares, os que se identificam com vilões complexos, os que buscam esperança em tempos sombrios. Porque Star Wars não é para você, e nem para mim. É para todos nós, em toda a nossa diversidade caótica, apaixonada e gloriosa. Que a força esteja com todos nós, sem exceção, sempre.